Graça e paz, meus irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora depende da hora que você vai ouvir, se você é crente, se você não é crente, é católico, ou seja lá de qual religião, isso aqui é aberto para todos, irmãos. Só que agora nós vamos fazer um estudo simples. Eu tenho estudos até prontos, irmãos, que são mais complicados até, mas eu vou fazer esse aqui que é bem simples, tá, irmão? É um estudo que Deus me trouxe em frente para mim fazer sobre o Evangelho de João no capítulo 15. Nós vamos ler então o capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Lemos com a ajuda de Deus. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Então, irmãos, isso é um estudo, ok? Então vamos arrazoar aqui o que está escrito no livro sagrado, que é as Sagradas Escrituras. Essa palavra hoje, irmãos, ela fala da videira. Esse texto é muito importante para nós, irmãos, porque a verdade é, Jesus é a videira verdadeira. Então, se nós formos analisar, peço que os irmãos só me perdoem, que eu estou com a garganta um pouco ruim, então eu vou ter que tomar um cafezinho aqui para poder esquentar, porque aqui está muito frio, viu, irmão? Vocês podem ver que eu estou com blusa, estou com paletó, está começando a esfriar. Hoje até que não está muito, deve estar o quê? Deixa eu ver ali. Está 18 graus, 13 graus, eu não consigo ver direito, mas é 18 graus, hoje não está muito frio não, irmão. Mas a tendência agora é só esfriar aqui, certo, irmão? Então, voltando ao assunto. E vamos, então, nós fazendo essa leitura, irmãos, que nós fizemos agora do 1 ao 3, compreendemos que Jesus é a videira. Dá para nós entendermos isso claramente pela explicação da própria leitura. Os irmãos estão entendendo? E o Pai eterno é o lavrador. E nós somos o quê? Os ramos desta videira. Eu vou detalhar bem assim, tá? Para aquele que gosta de estudo bíblico, tudo bem. Para aquele que não gosta, é claro que você vai mudar de canal já. Então, todo ramo que dá fruto, ele limpa. Todo ramo que dá fruto, ele limpa. Está escrito aqui, ó. Por quê? Porque por que ele limpa? Para que os outros possam, para que ele possa produzir mais fruto. E o ramo que não dá fruto, ele corta. Assim, a energia vai para aqueles ramos que estão dando frutos. Quando você corta, a energia seiva, que era para aquele ramo que não está dando fruto, vai para o outro. Está entendendo, irmãos? E os outros começam a produzir mais e mais. Agora, se nós formos no versículo 4, nós vemos até o 3. Nós somos no versículo 4, nós vamos encontrar assim, ó: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. No mesmo livro, João, estou lendo aqui, só que agora no versículo 4. Então nós podemos ver que a palavra que ele mais usa nesse capítulo 15 de João é permanecer. Pode marcar aí, a palavra que ele mais usa nesse capítulo é permanecer. Por quê? Jesus disse assim: permanece em mim para dar fruto. É necessário permanecer com ele. Sem ele não tem fruto. Por isso que a palavra, irmãos, quando Deus me dá ou quando dá para alguém, ela tem que ter, o princípio dela tem que ser Jesus Cristo. Ela não pode ser uma palavra egocêntrica apenas. Não vou dizer que Deus não falha, não posso colocar limite no poder de Deus, mas ultimamente só se vê palavra egocêntrica. Vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Não vou dizer que Deus não faça, irmão, pelo amor de Deus. O Senhor fala o que Ele quer, ninguém vai ensinar o Senhor a falar. Mas nós não podemos deixar nos levar, irmão, por certas coisas, para nós não trazer transtorno no meio do povo. Vocês estão entendendo? Nós temos que estar conectados com Jesus Cristo. Quando nós estamos conectados com Ele, irmão, logicamente, é que nem uma rede de Wi-Fi. Se não tiver conexão, não funciona, mas se tiver conexão, ela vai funcionar. E a nossa linha espiritual, a linhagem que nós temos que ter, tem que ser ligada a Jesus Cristo. Assim Ele pode nos limpar, pode nos purificar, sempre que for necessário. Então não deixe com que a linhagem da tua fé se desvie para uma outra coisa. Está entendendo? É necessário que você tenha um propósito. Com qual propósito que você tem que ter? Propósito de produzir mais fruto ainda. Se no versículo 4 ele usa 4 vezes a palavra permanecer, né? Se no versículo 4, versículo 4, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro e quarto, você pode ler, ó. Vai ver, ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavador. Toda vara em mim que não dá fruto, tire e limpa, e para aquela que dá fruto, dê mais fruto, né? E depois vai. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim, certo? Essa Bíblia aqui é outra tradução, é claro que não vai bater muito com essa aqui. Mas na verdade o fundamento é esse mesmo. Ele vai mostrar que nós temos que permanecer no Senhor. Não importa se é uma, se é duas, se é três ou se é quatro versículos. Eu podia ter pego a outra Bíblia, ia dar certinho, porque essa aqui acho que é a tradução King James. Todavia, eu peguei a João Ferreira. Mas isso não tem nada a ver, porque é a mesma linhagem, é o mesmo conteúdo, a mesma essência, né? E a mesma virtude. Então você precisa permanecer no Senhor, certo? E se nós formos olhar em todo o capítulo, ele vai usar isso 12 vezes. Certo, irmãos? Tem coisas que são repetitivas na Bíblia. E às vezes alguém entra no nosso canal e fala, você é muito repetitivo. Não. Nós temos que repetir, porque o Senhor Jesus, ele repetia também. Você não ia reclamar com o Senhor Jesus por ele repetir alguma coisa. Por que ele repetia? Porque ele sabia que a mente humana era muito fácil de perder a linhagem. Certo, irmãos? O homem era simplesmente fácil, até hoje, né? E depois ele disse, quem permanece, de novo ele falou, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5, né? Irmãos, quem pode fazer alguma coisa sem Jesus Cristo no sentido da vida? Em hipótese alguma, porque mesmo que você falar, eu consegui, eu comprei, eu fiz, eu adquiri, irmão, por mais que você tenha feito, por mais que você acha que você tenha adquirido, presta bem atenção numa coisa que eu vou te falar, irmão. Se você não tem saúde, você não consegue nada. A pessoa pode ser facultativo, pode ser o que for. Se perder a saúde, eu, por exemplo, estou com problema de saúde. Poderia agora estar trabalhando, ganhando dinheiro, mas eu não estou triste, porque essa parte que Deus agora está permitindo eu estar aqui, se eu estivesse em outro lugar, eu também estaria falando de Deus. Eu não sou nenhum fanático, mas eu saí de uma empresa quando eu cheguei aqui, porque o senhor lá, eu não vou falar o nome dele, claro, ele não queria que falasse Deus lá dentro. E eu, irmão, é difícil me segurar, eu não consigo ficar sem falar em Deus. Não que eu ficasse falando em Deus na hora do meu trabalho, mas quando eu ia sair, ó, Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Pronto, o homem ficava louco. Ele chegou a me chamar lá para me parar, eu falei, não. Aí eu falei para ele, eu precisava de dinheiro, né? Recém-chegado. Ele falou, não. Eu falei, não. Eu não vou parar de falar
que nada de Deus aqui. Eu não estou pregando para ninguém, eu estou dizendo Deus abençoe o Senhor também. Ele ficou aí que ele ficou bravo. Entendeu, irmão? Deus abençoe. Eu vou falar Deus abençoe até amanhã, se Deus quiser, e pronto. Conclusão, eu fui mandado embora, irmão. Começou a me dar as piores coisas para fazer, para me sair mesmo. Mas tudo bem. Eu aguentei firme até a hora que não deu mais. Porque ficar num lugar que não pode falar nem Deus abençoe, nem a paz de Deus, nem falar assim, vai com Deus, não dá, para mim não serve, irmão. Para mim não serve. Pode ser qualquer patrão, pode ser... tinha um irmão que era ancião, que ele não queria que falasse no trabalho paz de Deus, tinha até vergonha. Paz de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, o que é isso? Paz de Deus, irmão, tá tudo bem. Paz de Cristo, paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Tá nem aí, irmão. Eles falam palavrão, falam tanta coisa, por que eu não posso falar de Deus? Eu falo mesmo, não quero nem saber. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, que coma menos, irmão. É assim que tem que ser. Senão, já pensou os apóstolos ficar com medo de falar de Deus? Não. Isso é fruto. Então, o fruto, irmão, ele tem que ser produzido. Às vezes, você pensa assim, mas o irmão falou pesado. Mas é fruto. Tem o pé de limão também, que é fruto. Às vezes, a gente tem que dar limão também para a pessoa. E o limão faz bem para a saúde, irmão. Então, vocês têm que prestar atenção. Para nós produzirmos o fruto no reino de Deus, no serviço de Jesus Cristo, é necessário, presta atenção, permanecer em Cristo. Se não permanecer em Cristo, não consegue produzir fruto. Mas se você está em Cristo, você vai produzir fruto. Mas eu não faço nada, irmão, não faço visita, eu sou uma pessoa que estou depressiva. Você não tem um tempinho para dobrar o joelho e orar a Deus? Tem, isso eu tenho. Então ora por mim, ora por aquele que vem na tua mente. Não é necessariamente você estar viajando, estar fazendo visita para lá e para cá, que é dar fruto. Cada um, irmãos, presta atenção, cada um tem uma coisa para fazer. Eu já tive tempo que eu não parava em casa, irmãos. Trabalhava depois no Brasil, trabalhava numa clínica, e enfim, de vez em quando eu tinha que falar com a gerente e sair da clínica. Só que lá a vantagem que aquela clínica foi Deus que mostrou para mim e eu que coloquei a maioria dos funcionários lá dentro. Então nem a gerente da clínica podia mandar eu embora. Porque o dono da clínica falou assim que eu era funcionário dele. E quando eu precisasse sair, era só avisar a gerente e sair e pronto. Só que eu nunca abusei disso, irmãos. Uma vez eu tinha que ir no presídio, tinha que ir em hospitais e tantas coisas. Eu falar para os irmãos, toda a glória seja a Deus, eu visitei muito hospital, e muito mesmo, irmão, não foi um só. Os hospitais de Florianópolis, Santa Catarina, São Paulo, enfim, o Hermílio Ribas, enfim, hospitais que eu nem podia nem entrar. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava na casa de um irmão e Deus me visitou à noite e eu escutei uma voz no meu ouvido. Parecia um sonho, eu não vou dizer que foi um anjo, eu não vou enfeitar nada, irmão. Vou falar o que aconteceu. Uma voz que falou Hermílio Ribas. Tem o hospital Hermílio Ribas. Eu não conhecia ninguém no Hermílio Ribas. Foi o terceiro andar, Hermílio Ribas. Cheguei e falei com um servo de Deus, eu já até é diácono, né? E falei com ele, disse para ele, irmão, tem que ir no Hermílio Ribas. Acredito que, eu não sei se ele entrou, mas ele me levou até lá. E quando chegamos lá, eu não podia entrar, porque eu tinha que ter um nome de uma pessoa que eu ia visitar. Aí eu expliquei pro porteiro, não, eu vim aqui porque eu ouvi uma me ficou olhando para mim, esse cara é louco, né? Eu ouvi uma voz que era para mim vir aqui, e que para mim no terceiro andar. Não tem nenhum crente lá no terceiro andar? Ele falou, tem um crente lá, a mãe dele saiu agora. É? Então é lá mesmo que eu quero ir. Quando eu cheguei lá, irmão, tava lá, parado. Um moço que estava viciado em drogas, não ia mais na igreja, e estava assim, cortado fora, né? E eu fui lá visitar ele, nem sabia. Quando eu cheguei lá, perguntei o nome dele, ele ficou assustado. Falei, como é que o senhor veio parar aqui? Eu falei, eu vim porque eu ouvi uma voz que mandou vir aqui visitar você.
Ah, não foi minha mãe? Não foi? Não, não sei, nem conheço você, nem sei quem é tua mãe. Mas como? Eu falei, eu não sei, meu filho, sei que Deus te ama, que Deus quer fazer uma obra na tua vida, que eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas Deus vai te perdoar, vai te ajudar. Pronto, deu o recado e vim embora. Não... Acabou, irmão. Se alguém jogou ele fora, cortou a liberdade dele, porque eu fiquei sabendo alguma coisa depois, mas Deus mostrou que era com ele. Deus sempre me usou nessas partes, para a glória de Deus. Então, irmão, são frutos. Eu não estou aqui me exaltando, mas nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Certo, irmãos? Atentos ao sentimento de Deus, porque não é o nosso parecer, o nosso sentimento, irmãos. Nós não podemos pensar, não, fui eu que fiz, fui eu que fui. Não, eu fui lá porque Deus mandou, eu não fiz nada, irmãos. Apenas, e olha, foi uma briga, uma guerra para mim. Você sabe que quando eu cheguei, eu lembro que o irmão que me levou não entrou não. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu vou ser bem sincero para os irmãos, tá? Na portaria não iam deixar eu entrar. Quando chegou uma senhora e ela começou a escutar, eu falei, senhora, eu precisava... Ela era uma diretora justamente do andar que eu queria ir, uma enfermeira-chefe. Ela falou, não, deixa ele entrar, ele sobe comigo. Aí deixou entrar. Senão, se Deus não tomasse aquele caminho, eu não entrava. Então vocês veem como é que Deus faz? A mulher apareceu ali na hora, irmão. Eu não chamei ela, nem sabia o nome dela, não sei até hoje, irmão. Mas Deus é assim que Ele faz. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Vocês estão entendendo? Então aqui está um ensinamento claro. Agora, nós devemos perceber que o Senhor Jesus disse aqui, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta nós querermos fazer alguma coisa sem o Senhor Jesus Cristo. Porque para começar nós não conseguimos. Esse capítulo que eu estou explicando para vocês aqui, que dando uma explicação assim mais didática, não é? Eu posso dizer para vocês que se Deus não permitisse de eu ler esse capítulo, examiná-lo, eu não poderia jamais, eu não conseguiria. Mesmo que eu lesse, estudasse, eu não conseguiria. Por quê? Porque não seria esse. Tá? E vocês não vêm dizer para mim não que não pode estudar. Eu fui atender um culto esses dias e Deus me trouxe aí uma pregação antes do culto. E eu fui orar ao Senhor, analisei a pregação e quando, analisando a pregação, me veio na mente, claro, quando eu entrei no canal da Serva de Deus, que faz o culto, eu vou falar uma coisa para os irmãos. A irmã estava cantando o hino que é referente àquela pregação que Deus tinha me dado. Como é que pode isso? Então, irmãos, não julguem aqueles que fazem o seu sermão, não julguem isso, porque a gente está fazendo ali guiado pelo Espírito Santo, viu, irmão? Muita gente pensa que não, mas é. Por quê? Nas cartas do apóstolo Paulo, vocês pensam que os irmãos da igreja primitiva chegavam e liam e ficavam pregando? Não, eles só liam a carta e pronto, irmãos. A palavra deles era aquilo que estava escrito na carta. E produzia frutos, fazia milagres e curas e maravilhas, né? E hoje, com tanta coisa que a gente vê por aí, a gente vê até, ao invés de ver milagres e maravilhas, está vendo muito charlatanismo, pessoas enganando os outros. Não estou falando o nome de igreja nenhuma, mas eu tenho que falar, tenho que ensinar. Senão, irmão, eu vou ser culpado. Eu também tenho os meus erros, tenho os meus pecados. Eu não posso confirmar, dizer assim, não, eu sou santo. Mentira, irmão, eu não sou santo coisa nenhuma. Eu queria ser santo, mas eu não consigo. Santo é esse hino que está tocando aqui, ó, bonito, ó. Vou até aumentar para vocês ouvirem, ó. Ó, tá vendo? Isso aí é santo, ó. Tá vendo? Esse hino aí, muita gente pensa que é um hino feito numa igreja evangélica. Não, esse santo, esse hino aí foi feito. Tem uma história esse hino aí, muito bonita. Mas o importante não é isso. O importante é que o Senhor é santo mesmo. Se fosse em hebraico seria Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vamos continuar lá, né, irmãos? Então vamos lá. O Senhor quer o que de nós? Que nós permanecemos nele, porque sem ele nada podemos fazer.
Então, estando conectado com Ele, em Cristo, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que é o agricultor, Ele vai nos limpar. Quer dizer, nós podemos estar cheios de sujeira, mas se nós estamos em Cristo, pelo sangue de Cristo, olha a misericórdia de Deus, Ele vem e nos limpa, tira qualquer defeito, qualquer imperfeição, porque no decorrer do crescimento, irmãos, daquela videira, às vezes acontece que tem que podar alguma coisa, tem que melhorar alguma coisa, amarrar ela em algum lugar, certo, irmãos? Então vocês percebam que a palavra de Deus, ela é muito clara, certo, irmãos? Por isso ninguém deve se precipitar, dizer que está perdido, ou porque o ancião falou. Não faça isso, pelo amor de Deus, irmão. Você tem que sempre lembrar que para você produzir, e o seu propósito tem que ser produzir o quê? Fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Você que tem, primeiro, por ser o evangelismo, pode ser boas obras de salvação que você vai anunciar, as obras da salvação, falar de Cristo, falar do Evangelho. Não precisa ficar com vergonha, não é que você vai ficar gritando por aí. Bom, eu já não vai atrás de mim, porque se Deus mandar eu faço todas essas coisas aí, entende, irmão? Você faz do jeito que você sente, não tem problema. Às vezes você está sentado num metrô, num ônibus, num trem, e ali a pessoa senta perto de você. E o importante é que o Evangelho seja pregado, certo, irmão? E se precisar ir em outro país, em outro lugar, por experiência própria, sem coleta, sem nada. Deus me mandou em lugares, eu não tinha nem dinheiro, irmão. E Deus preparava de uma forma extraordinária no trabalho, ou vinha pessoas que nem crente não eram, irmãos. Vocês acreditam nisso? Bom, e ainda fui acusado de algumas coisas, mas deixa pra lá, irmão. Importante que eu fiz o que Deus me mandou, né? Porque nós vamos evangelizar as boas novas, nós temos também que perdoar, né? Então eu perdoo desde já todo mundo, já está tudo perdoado, entendeu, irmão? Muita gente pensa que não, do jeito de eu falar. Mas o jeito de eu falar é a forma que eu sempre falei. Então eu tenho que me policiar para mim não falar certas coisas em alguns ambientes, né? Porque o perdão é oferecido a alguém quando esse alguém comete uma ofensa, não é, irmão? Então a pessoa ofendeu você e depois vem te pedir perdão, perdoe-a. Eu vou ser bem sincero, a pessoa me ofende, eu posso repreender ela, posso ser duro, mas daqui a pouco, na mesma hora eu já perdoo ela, não tem esse negócio. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser repleta do Espírito Santo no caminho do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Então, permanecendo nele, nós ficamos unidos, ficamos juntos, mesmo distantes. Aí é que eu quero dizer que somos uma igreja. Isso é uma igreja. A igreja verdadeira não é uma igreja X, a igreja A, a igreja B. Na igreja X, tem irmãos meus lá dentro, pode ser até todos, que é assim que a gente quer. Na igreja B, tem irmãos meus lá dentro, eu quero que seja todos. Mas lá é outros modos e costumes, é outra forma de cantar, é outro hino. Mas, irmão, mas não é o mesmo Jesus que estão falando? Apenas eles estão falando de uma outra maneira, se manifestando de cantar de um outro jeito. Desde o momento que não haja lascívia, pessoas que... Está acontecendo isso em igrejas evangélicas. Pessoas que vão lá, sobem para cantar e vão com roupas que, pelo amor de Deus, não é? Eu já não estou nem indo em certas igrejas aí. E tem igrejas que parecem uma santidade, que por trás da cortina é uma brigalhada que parece que estão querendo um tomar o lugar do outro. Tem tudo isso, irmão. Não tem igreja perfeita. Mas nós temos que estar em Jesus Cristo. Estando em Jesus Cristo, está tudo certo, irmão. Mas às vezes a gente dá um ensinamento para o bem. Porque se a pessoa pergunta, a gente tem que saber, né? Mas tudo nós temos que permanecer nele.
Permanecer nele é ficar unido com ele, porque sem ele, como ele mesmo falou, e eu já vou repetir, não podemos fazer nada. E no versículo 6 e 8 diz mais, presta atenção, está aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Mas quem é que não permanece no Senhor, irmão? Não está dizendo permanecer numa denominação, não está dizendo permanecer numa instituição religiosa, está dizendo permanecer no Senhor. E tem pessoas que misturam. Aquele que não está indo no culto foi amputado, agora vai morrer, está fora do corpo. Não é isso, irmão. O corpo é Jesus Cristo, pelo amor de Deus, entenda. O corpo da igreja é Cristo, não importa. Porque eu conheço pessoas, conheço irmãs que moram lá na Noruega, não tem nem igreja. Quer dizer que ela está amputada porque ela não pode ir na igreja? Jamais, ela está lá, irmão, distante, mas ela está ligada com o Senhor. Por quê? Porque ela faz parte da unidade, da igreja unidade. Essa igreja unidade, ela está no Japão, está na China, está na igreja doméstica da China, ela está nos Estados Unidos, ela está até lá, Israel, ela está no Oriente Médio, ela está em lugar que não pode, lá onde tem, na Etiópia, ela está em todo lugar. E às vezes nem igreja não tem, eles se reúnem nas casas, mas ela é a igreja. Por quê? Ela está indo em alguma igreja? Às vezes não está, porque não tem. Eu conheço pessoas que não tem igreja onde eles moram, não tem, não pode nem construir igreja. Mas eles estão em Cristo e são igreja. Por quê? Porque a igreja verdadeira é Jesus Cristo. Então, se você for cortado de Cristo, é diferente. Mas como se corta, como se amputa alguma coisa de Cristo? Não é que se amputa a palavra correta. A pessoa mesmo já não era de Cristo. Por quê? Porque Deus, ele não é escrivão de cartório, irmão, que fica lá escrevendo o nome, apagando. Você acha que Deus colocou o nome no livro da vida? Medita nisso. Deus coloca o nome da pessoa no livro da vida, certo, irmão? Está escrito lá. Aí daqui a pouco Deus vai lá, não, agora não vai entrar mais. Risca, vai ser uma riscaceira aquele livro lá, irmão. Quando Deus põe o nome lá, irmão, ninguém tira. Acabou. E se a pessoa for pro meio do povo, mas ele não tá com o nome lá, é porque já era para ele ter que ir embora mesmo. Aí ele vai para outro canto, vai acreditar em outras entidades, em outras coisas que não podemos falar aqui. São satânicas, não é? São diabólicas. Até falar esse nome agora, a pessoa está correndo o risco de ser processado. Mas eu não tenho medo. O que eu vou fazer? Tem que falar a verdade. Está escrito. Eles querem mudar a Bíblia, né? Mas não vai conseguir tirar da nossa cabeça, porque nós estamos estudando de dia e de noite, né, irmão? Então tem que engolir a Bíblia. Agora não é mais tempo de ficar pensando, não, eu só vou no culto ouvir a pregação. Não é tempo disso, não. Agora você tem que escutar e meditar mesmo. Porque se nós não permanecer nele, irmão, aí a pessoa é lançada fora. Mas se nós permanecermos nele, não está falando nem na videira mais, agora ele é a videira. Não está falando em igreja. Se você permanecer aí nesta igreja, se você permanecer aí nessa instituição, não está falando isso. Se vós permanecerdes em mim, ele falou, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então o Senhor quer fruto. Não é que é obra, é fruto. Fruto não depende de você somente. Depende de você receber a seiva. E para você receber a seiva, você tem que estar ligado em Cristo. Você tem que permanecer nele, tá? E para você permanecer nele, você precisa ser bem tratado, né? Com o teu próprio esforço. Aí é uma diferença. Qual é o teu esforço? Não é que Deus vai pegar e vai te tratar. Você vai ter que fazer a tua parte agora. Você vai ter que, você mesmo, ler a Bíblia, você mesmo estudar a Bíblia, você mesmo meditar nas Sagradas Escrituras,
você mesmo aplicar-se no que é de Deus. Você não tem tempo, você trabalha, tudo bem, a gente entende, irmão. Eu também, se estivesse bem de saúde, estaria trabalhando, mas dá tempo, dá em todo momento. Sabe por quê? Eu ensinei minha esposa agora, há pouco tempo. Eu falei para baixa um aplicativo da Bíblia. Você está dentro do ônibus, do metrô, você põe aqui e vai escutando. Hoje nós temos que aproveitar essas oportunidades, irmãos. É claro que temos que procurar ver bem o aplicativo para não abaixar coisas estranhas, tá bom, irmão? Então é importante, porque assim, irmão, nós vamos ter a marca de um discípulo de Jesus Cristo e o fruto. Vocês estão percebendo que o que Cristo já marca o seu povo? Imagine, o que Cristo marca, você acha que o diabo tem capacidade de chegar lá e tirar o que Cristo marcou e colocar o selo dele? A árvore que o pai plantou ninguém arranca. Davi pecou, Davi cometeu um monte de coisa. Mas sabe como é que era o coração de Davi? O que Saul fez e o que Davi fez? Saul foi lá consultar uma pitonisa em Endor. Era gravíssimo. Mas Davi também fez uma coisa gravíssima. Se for colocar na balança, estava empatado. Mas por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Eu vou explicar. Porque Deus conhecia o coração de Davi. E Deus também conhecia o coração de Saul. Saul, ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele achava que era o máximo. Davi, ele se achava o zero, o mínimo. Você está entendendo, irmão? Então, tá ficando longo, irmão, porque é um estudo, mas é complicado. A gente quer fazer estudo e depois a gente fica preocupado que os irmãos não vejam. Então, irmãos, nós precisamos ficar unidos em Cristo, permanecer na palavra. É a palavra que nos purifica. Eu vou tentar ser breve aqui agora. E procurar também ter propósito de permanecer sempre em Jesus Cristo. Fazer um propósito. Não, eu quero ficar em Cristo. Sem Cristo você não consegue ficar com Cristo. Sem Deus você não consegue estar próximo de Deus. Então o que você precisa? Clamar a Deus sempre para que Deus te perdoe, para que você não se afaste de Deus. Está entendendo? Então, irmãos, o que você está fazendo hoje para permanecer conectado na videira? Qual é o fruto? Vai meditando aí. Qual é o fruto? Deus está produzindo em sua vida agora. Qual é o fruto? O fruto é que você está ouvindo esse vídeo. Está longo e você está continuando ouvindo, né? Então, você percebe que o amor de um cristão por seu próximo, crescendo em sua vida, é uma obra de Cristo também. Certo, irmãos? Então você tem que ter isso, o amor. Não falar mal do seu irmão, no sentido de querer mal dele. Agora, se for para ensiná-lo, às vezes ele interpreta que você está falando mal. É que nem um pai quando vai repreender um filho, não é? Ele repreende, o filho acha que ele está fazendo mal. Mas depois ele senta lá e fala assim, olha, meu pai estava certo. Você está entendendo? Irmãos, então é isso aqui que Deus me dá de ensinar. Vamos ficar conforme aprendemos nesse pequeno estudo. Que vocês podem perceber que não foi uma exortação. Eu espero que vocês assistam até o fim. Deus abençoe a todos. Depois eu vou gravar uma pregação também. Deus abençoe e guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.